Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 24 de abril, sexta-feira. Está começando o UFC. Primeiro, bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Se puderem dar um feedback de som e imagem antes da gente começar aqui os comentários, seria ótimo, por favor. Não preciso nem acompanhar o mercado por aqui. Tudo ok. Ok. Assessores, para ver que na sala dos assessores está tudo ok. Alguém falando com o Caio ali, deve estar tudo do ok. CPE, Então. vou colocar para ele aqui o CPE. Beleza. Boa, pessoal apertando de vale. Vou comentar de vale. Mas beleza, vamos lá. Primeiro eu acho que falar de Petro, depois eu passo para Vale e depois Fibra, que teve resultado também. Começar com Petro subindo bastante agora, depois do balanço ontem, na verdade anteontem à noite. Acho que a gente pode elencar dois principais motivos aqui. Primeiro, o Bendini comentando da paridade da gasolina aqui, dos preços com os preços internacionais. Segundo ele, agora num médio prazo, essa é a ideia, que a Petrobras tem algum tipo de paridade com os preços internacionais, não como ocorre nos Estados Unidos, que é quase aqui online, mas vai ter aí certa paridade. Outro ponto interessante que ele comentou é que alguma operação no sentido do que foi feito com a BB Seguridade no Banco do Brasil pode ser feito ali na Petrobras. Então, obviamente, isso abre especulação para a abertura de capital da BR Distribuidora, né? Muita gente já estava falando em algo nesse sentido, então essas declarações abrem mais especulações, que é o que a empresa precisa fazer de fato, é tentar achar meios de levantar caixa, fazer desinvestimentos para tentar passar esse ano e o próximo, né, que já tem um investimento muito pesado contratado. Você tem pagar juros e amortização de dívida, que também corrói o caixa, e por outro lado você tem um operacional de exploração e produção de petróleo quase que estável, sem crescimento, e aí você tem que equacionar isso. Continua sendo muito difícil. Obviamente essa questão de possível abertura de capital da BR Distribuidora, vem da participação da Braskem, paridade é positivo para a empresa, mas o caminho é bem longo. A gente tem aí Petrobras no índice de alavancagem extremamente alto, cerca de 4,8 vezes dívida líquida EBITDA, e um capex bem forte. Então vai ser difícil equacionar. Tá todo mundo querendo entender mais detalhes, porque até então o Bendini falou muito por cima das questões de desinvestimento, etc. Mas o pessoal quer uma coisa um pouco mais palpável para ver como que fecha essa conta, que tá difícil realmente para Petro, né? Você viu a pergunta do SMP? Caio, você respondeu do SMP agora? Não. Cai aqui. Caso a Petrobras mantenha os lucros operacionais nos próximos trimestres, esse preço não é extremamente caro. É o que a gente fala, SMP, depois dessa recente alta de 30%, tudo bem que o balanço era bem esperado e era bem importante para não acontecer antecipação de dívida. Mas a questão é que o índice de alavancagem está muito, muito alto. Para esse ano, eles conseguiram financiamento, vão conseguir passar esse ano apertado? Vão. Mas o índice de alavancagem vai subir. Tem gente falando já nesse trimestre de 5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, nesses níveis, de fato, a gente não fica confortável. O que a gente tem comentado com os clientes e recomendado é para o cliente que tem Petrobras fazer uma proteção em Petrobras via Fence, via opções, que basicamente você, a custo zero, ainda participa de uma alta de cerca de... A última que eu vi era para fevereiro, tá? Fevereiro de 2016. Você participava de uma alta de 32%, uma alta adicional de 32%, e ainda ficava protegido cerca de 28%, então se tivesse uma queda aí de 25% no papel, o cliente estaria totalmente protegido. É isso que a gente tem recomendado para o cliente que não está
alocado ainda no papel, mas tem interesse, a gente acha que não é um bom momento agora. A gente precisa entender melhor qual o programa. Lembrando que nos próximos 30 dias eles vão soltar ali o novo plano de negócios da empresa, falar um pouco mais de desinvestimento, menores investimentos, etc. A gente precisa entender um pouquinho melhor para começar a cogitar ali alguma entrada em Petrobras nesses níveis. Só lembrando a questão de 5 vezes aí a dívida, né, por revista, a dívida deve aumentar agora no primeiro trimestre de 2015, justamente porque o dólar saiu de um patamar de 2,66, que foi o fechamento de 2014, se eu não me engano, para 3 mais ou menos agora o fechamento do primeiro trimestre. Então a dívida, querendo ou não, ela acaba subindo. Se a gente fizer essa conta dívida por EBITDA, a dívida está subindo, o EBITDA cada vez menor, uma vez que a empresa está investindo e vendendo ativos. Então eu não acredito que esse ano, próximo ano, a gente pense em algo de lucro para a empresa ou algo que essa alavancagem venha a diminuir. Falar que R$13 é caro ou barato, eu acho que é meio relativo. Se a gente pegar 2008, o fundo de 2008 era nesse mesmo valor. Comparar anos com anos, eu acredito que esse não tenha tanto, hoje sem pensar, a Petro tem mais downside do que upside, tá? Mas falar que R$13 é caro ou barato ainda é muito cedo para falar. Boa. Então Petrobras, de qualquer forma a gente continua cético ali para uma posição que não seja via proteção. Agora passando aqui para Vale, o pessoal perguntando bastante, umas boas esticadas de Vale ali nos últimos dias. A gente pode elencar alguns fatores aqui, começando por BHP, que desacelerou bem e já anunciou que vai desacelerar a expansão de capacidade. Lembrando que hoje a gente tem uma expansão de capacidade, tanto BHP, Rio Tinto, Vale, que tem pressionado minério, e BHP anunciou que vai fazer essa expansão de forma um pouco mais lenta do que o programado. Isso aí obviamente reduz a oferta no mercado ou projeção de oferta, e aí você tem algum respiro no preço do minério. Outra questão é China desacelerando bem. A gente viu aí dados de produção industrial abaixo do esperado, vendas do varejo abaixo do esperado, PIB desacelerando, mercado de trabalho agora com dados ruins, mas por outro lado o governo vem sinalizando bastante intenção de fazer estímulos, né? A gente já viu corte de compulsórios, redução de juros, a gente deve ver mais redução de juros. Teve uma notícia hoje que o governo chinês acha que tem bastante espaço ainda para estimular a economia. Eles sabem que está muito ruim, a desaceleração talvez esteja vindo mais forte do que eles esperavam, então eles já comentando que tem espaço. Então, obviamente, com estímulo lá na China e mais uma redução ali de capacidade, você tem esse respiro no preço do minério. Mas, de novo, para a gente é muito pontual essa alta, de novo, estrutural. Não é porque BHP vai dar uma desacelerada nos investimentos que essa dinâmica de oferta e demanda vai mudar. A gente sabe que China está desacelerando, então na ponta compradora ali, a gente tem China desacelerando, por mais que tenha estímulos ali, o quanto que isso pode aguentar. A questão sempre foi qual a velocidade que vai desacelerar, se vai ser forte ou fraca. Mas o fato é que está desacelerando. Por outro lado, você tem diversos aumentos de capacidade vindo de BHP, que agora deu uma desacelerada, mas Rio Tinto, Vale. As mineradoras de alto custo estão demorando um pouco para fechar as portas, então essa dinâmica de oferta e demanda deve continuar no curto prazo, apesar desse respiro com essa notícia e mais estímulos. A gente sabe que o quão pontual é essa questão de estimular. No dia vai sair estímulo, no dia sobe, e aí depois já o pessoal já põe na conta o fundamento, que China de fato está desacelerando e volta. É um pouco desse o nosso call. Vale ainda continua na nossa carteira short, porque querendo ou não, de novo, se você pensar bem, o estrutural ainda é ruim, com patamar de preço do minério num valor baixo, mas Vale não estava tradando num múltiplo de barganha ali antes dessa alta. Agora então, se a gente colocar um EBITDA, né, uma geração de caixa operacional mais conservadora para Vale, ela está negociando agora cerca de 8 vezes e EBITDA bem acima dos seus concorrentes globais. Então não é que está uma barganha e o cenário é ruim. Então a gente não vê
nenhuma coisa estrutural para fazer essa ação se manter num patamar alto por muito tempo. Então a gente continua e segue na nossa carteira short Vale, porque a gente acha que justamente é pontual. E de novo, Vale é apenas uma das ações da carteira. Por isso que a gente gosta de diversificar e fazer a carteira short contra a Topix, porque uma carteira, imagina se você só está vendido em Vale, você teria tomado, sei lá, 8% para trás. E por isso que a gente gosta de diluir o risco em diversos setores, fazendo uma carteira longa contra uma carteira short e olhando mais médio e longo prazo, apesar das trocas serem de curto prazo, tá? Então é isso um pouco do que a gente está olhando de Vale. Alexandre fez uma pergunta boa. Perguntou, Quinho, o Celso falou durante o mês que vocês acreditavam em bolsa 19 mil pontos em dólar. Hoje bateu lá. O momento de ficar fora? Boa. A gente tem falado de fato 19 mil pontos em dólar. Se a gente for ver, foi um dos níveis mínimos em 2014, pré-eleição. Outro ponto, na época da pesquisa que a gente fazia com os investidores, a gente comentava, poxa, se Dilma ganhar vai para quanto? E justamente muitos investidores falavam em 19 mil pontos em dólar. Então tá chegando naquele patamar, a gente acha bem perigoso esse patamar de bolsa, porque se a gente for ver, o que importa realmente é o múltiplo que ela negocia e não a cotação. A gente sabe, a gente leva muito em consideração o preço da bolsa em dólar, porque a gente sabe que o gringo é que mexe com a nossa bolsa, mais de 50% do fluxo aqui é gringo, então eles olham muito essa questão. Agora, se a gente olhar em termos de múltiplo, a bolsa como um todo está negociando a cerca de agora 13 vezes preço-lucro 2015, enquanto a média é lá perto dos 10,5, máximo 11 vezes a média dos últimos anos. Então, realmente, você tem, por um lado, um fundamento ruim, com perspectivas macro se deteriorando, enfim, aumento da inflação, ainda a gente não está vendo essa inflexão, você tem juros num patamar alto, aí renda disponível cada vez menor da população, gente falando em inadimplência já, desemprego já aumentando. Então o fundamento é muito ruim, só que você está pagando mais caro na bolsa. E ainda, se a gente considerar que os lucros das empresas vão ser decrescentes ou pelo menos estáveis agora durante o ano, você pode estar falando de um múltiplo ainda muito maior. Então é isso que a gente olha e a gente fica bem cético com relação à bolsa agora, por isso que a gente sempre recomenda a proteção. Você comprar a bolsa num nível de múltiplo que está agora fica difícil. Então a gente está bem de olho, mas Alexandre, resumindo, sim, a gente fica cético e recomenda a proteção nesses níveis de bolsa. Até dando um pitaco aqui sobre o Ibov, nós fizemos um estudo há tempos atrás, foi até publicado no Infomoney, falando qual a perspectiva do índice. Isso estava em 52.500. Meu alvo ainda persiste nos 58.700. Estamos chegando próximo desses níveis e eu acho que ali o mercado tende a segurar. Range para esse ano eu coloquei entre 57 e 59, mas acho que, pelo menos a gente olhando graficamente o negócio, saindo um pouco do lado do Kim, trazendo um pouco mais para o meu lado, eu e o Danilo, a gente está olhando ali que o Ibov tende até essa casa de 58.700 e ali dá uma segurada. Se olhar, é um topo passado de ano 2014, eu não lembro o mês agora, mas ali deve ter, o mercado tende a segurar um pouco. Então, eu acredito que ainda tem um pouco para subir, mas acho que o espaço de subida agora do índice é muito curto. É isso aí, só complementando, o Alexandre comentou que no início do mês a gente tinha falado de bolsa para cima, e de fato eu acho que é complementando, né? No começo do mês, de fato, a gente estava mais animado com bolsa e foi isso que se concretizou. A bolsa deu uma bela andada, por conta de balanço de Petro e também questões mais amenas com relação ao quadro político, aquela questão Congresso Planalto, etc. Na época tinha dado uma amenizada e de fato a bolsa andou, mas agora a gente sabe que depois dessa esticada e entra esse racional que a gente acabou de comentar, em nível de múltiplo, a gente fica
bem receoso e recomenda a proteção. A gente também teve aquela questão agora lá no Congresso, enfim, com o Renan e o Cunha já batendo cabeça ali, enfim, então pode voltar aí um pouco de tensão política e nível de bolsa num patamar alto em múltiplo, a gente de novo fica cético ali nesses níveis, tá? Então só para complementar essa questão da bolsa. O S&P perguntou aqui se a gente vê indicações que o BC vai diminuir rolagens e swap cambiais para segurar o dólar em torno do valor atual. Isso... o que a gente tem visto ali é que de fato cada vez menos a gente pode ver esse tipo de interferência. Então daqui para frente muita gente fala assim, porque o estrutural do dólar assim talvez seja um pouco nítido, pelo menos para a gente que é para cima, né? Então agora tirando da jogada aí qualquer movimentação de BC, etc, que tende a diminuir, a gente acha que o estrutural é para cima ao longo do tempo, apesar desse curtíssimo prazo ter dado uma bela arrefecida em dólar. A gente ainda acreditando que está um pouco desajustado. Só complementando, o Tom Bini decretou que vai diminuir, mas não tem prazo para parar totalmente, tá? Irá diminuir sim, aos poucos, mas não vai ter uma retirada total dos swaps ainda no mercado. Essa é a tendência, né? Mas acho que até a gente falou sobre o dólar, a tendência é para cima, assim, olhando a questão de Fed, aumento de juros norte-americano. Acho que agora a subida vai ser de forma gradual. Acho que não vão ter mais momentos de volatilidade, de estresse, como o dólar estava indicando tempos atrás. Eu acho que isso é muito mais pelo fator interno do que por fatores externos. Então, o dólar agora tende, eu acredito que deve vir até aquela 2,90 aqui e depois tomar o seu caminho de volta, como é o caminho que todas as moedas estão tomando frente ao dólar. Boa. Agora, complementando essa questão de bolsa, aqui eu vou falar um pouco de BVMF, que perguntaram aqui sobre BVMF. A gente, nesse momento, apesar de BVMF ser de fato uma boa empresa, depois dessa esticada e nesse nível de múltiplo, a gente fica bem receoso, a gente não gosta do papel nesses níveis, até porque tudo que a gente comentou de bolsa agora se aplica a BVMF, né? A gente sabe que o beta e a correlação de BVMF com a bolsa como um todo é muito alta, e se a gente acha e fica cético com bolsa nesses níveis, acho que dá para a gente estender essa análise para BVMF, que esticou bastante, e a gente gosta do papel, mas em níveis mais baixos. Agora o risco-retorno nesses níveis para BVMF fica bem complicado. É um pouco disso que a gente vê no papel. Passando aqui... Também tem postado bastante coisa. Acho que a FIT está meio em linha da Moody's, né? Na verdade, em linha com o S&P. Com o S&P, perdão. Que a FIT está falando que vai manter o rating da Petro com perspectiva negativa. Pelo menos, enfim, está mantendo o rating. Está dando ali um pouco de benefício da dúvida, né? Eles estão... de acordo com a FIT, eles estão esperando ali o programa de desalavancagem. De novo, aquilo que a gente estava falando, Petro passou essa fase do balanço, ok, estrutural está bem difícil. Então o que está todo mundo esperando é um pouco mais de detalhe com relação a desinvestimento e desalavancagem, que é isso que a FIT está falando e que a gente pretende entender um pouco mais nos próximos 30 dias com esse novo plano de negócios da Petro, né? Então, até coloquei uma ação de rating positiva é improvável no curto a médio prazo. É justamente quem estava falando da questão de dívida EBITDA. Boa, então ficar de olho nas agências de rating depois desse balanço de Petro. Agora eu vou passar para Fibria, né? Fibria reportou resultado hoje. Acho que tem muita gente olhando Fibria por conta de dólar. Então vale passar um pouco sobre o resultado. Um resultado bom de Fibria nesse primeiro trimestre de 2015. Principalmente por conta do cenário global de celulose que vem performando de forma satisfatória e 2, e talvez mais importante, desvalorização do real. Se a gente for ver ali, as vendas de celulose da Fibria cresceram 3,5% no ano contra ano, aqui puxado basicamente por Europa e Ásia, os principais mercados da Fibria. Em termos de receita, a receita subiu mais de 20% no ano contra ano. Aqui a gente, obviamente, tem o impacto de dólar
Aí, e também um pouco de volume. Em termos de custo caixa aqui, ela subiu 5%, então abaixo da inflação, um bom controle de custos. Lembrando que a maioria dos custos da Fibria é em real, então obviamente o dólar pega bastante aí nessa questão. Na parte de despesas eles controlaram bem, e isso tudo fez com que o EBITDA da empresa, né, a geração de caixa operacional, subisse cerca de 50% no ano contra ano, atingindo uma margem de 50,4%, um incremento de 9 pontos percentuais na margem da Fibria. Em termos de alavancagem, ela desalavancou levemente ali, está negociando 2,3 vezes dívida líquida EBITDA em dólar, tá? Que é o que importa em termos de covenant para a empresa. Então, resumo, resultado bom, acima do esperado, e destaque aqui para a desvalorização do real e bons níveis de volume de venda de celulose, tá? Agora, olhando para frente, para a Fibria e demais do setor, a gente tem aí, de novo, tendência estrutural de dólar para cima, o que beneficia elas. A gente tem também o mercado de celulose global performando muito bem, principalmente quando a gente compara com outras commodities. É uma das commodities que está segurando bem, e até tem mostrado um bom crescimento aí, e principalmente na Ásia, puxado por China. Então a gente deve, juntando aí uma tendência de dólar para cima, mais um mercado desempenhando de forma satisfatória, o mercado de celulose global, a gente tem boas perspectivas ainda para a Fibria e para o resto do setor. Mas a gente ainda continua preferindo Suzano, tá? No setor, como se o cliente, poxa, quero ficar exposto a papel celulose para pegar um pouco de uma eventual volta do dólar, a gente prefere ainda Suzano por conta de um múltiplo e via EBITDA mais barato. A gente tem algumas questões micro ali, que é aumento de produção da planta do Maranhão, e também um case de desalavancagem bem interessante que a Suzano vai passar agora, e aumento de produção de caixa. Então é um pouco disso. A Fibria estava subindo bem, e a gente vai esperar aí os dados de Suzano para ver se vem alguma coisa nessa linha também, tá? Geraboso perguntou se vocês acham que vale a pena comprar Petro para longo prazo. Difícil, a gente prefere ficar fora, né? Eu também sou dessa. Porque, de novo, se de fato Petro tem um upside gigantesco, eu acho que o mais racional a fazer é esperar e entender um pouco mais esse programa de desinvestimento e desalavancagem da empresa, para depois se posicionar, porque tudo bem que ela anuncia um belo de um programa, as ações sobem, sei lá, 10%, melhor você comprar 10% para cima. Se você está visando um upside de 30%, 40%, não tem problema. Só que você tem muito mais segurança no seu investimento do que comprar, teoricamente, no escuro, onde você tem muita incerteza. Se tivesse que fazer, se o cliente ele quer de qualquer forma entrar em Petro nesses níveis, que seja via produtos estruturados, né? Então, uma FENSE agora para fevereiro de 2016 te gera um lucro de 30%, lucro máximo de 30%, então uma alta de até 30% você participa e fica protegido até 28%. Então, o cliente quer ficar, tudo bem, então faz essa estrutura, compra a Petro com a estrutura a custo zero, e uma alta de 32% até fevereiro não é nada mal. A partir daí, obviamente, você fica travado nos 32%, mas já é uma rentabilidade bem interessante, sendo que se cair, sei lá, 25%, você ficar protegido. Então nada mal essa estrutura. A gente até deve reforçar como estrutura da semana hoje, para vocês darem uma olhada. Mas se você quer entrar no papel a seco agora, olhando um pouco mais curto, médio prazo, a gente não recomenda, e até longo prazo, melhor esperar um pouco mais de transparência ali no programa de desinvestimento e desalavancagem da empresa, né? O VET está perguntando, mas Fibria deu prejuízo. A razão são dívidas em dólar? Sim, quando você aumenta a dívida, boa parte da dívida dela é em dólar. Então, quando o dólar aumenta, você tem que passar isso no balanço e passa como prejuízo. Então, essa é um pouco da explicação. Esse prejuízo é não caixa, né? Então, não afeta até que a empresa faça a amortização e o pagamento do principal. Isso aí não é caixa, então
o que importa mesmo é olhar um pouco mais do operacional, porque se você olhar a última linha, fica extremamente volátil, tanto que ninguém olha preço sobre lucro do setor, e sim EV/EBITDA, né, que é o valor da firma, já contando endividamento sobre o potencial de geração de caixa. Esse é o múltiplo que você tem que olhar para a parte de papel e celulose, tá? Que mais? Tem um pessoal perguntando de Usiminas aqui, não sei se é pra gente, mas acho que vale o comentário. Usiminas, ela teve um resultado acima do esperado até pelo mercado, esse resultado do primeiro tri, mas de novo o cenário é bem difícil. Se a gente olhar, primeiro ponto, Usiminas está negociando num patamar alto de valuation. Se a gente olhar esse mesmo múltiplo de EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre quanto ela consegue gerar de caixa operacional, a gente olha os Usiminas negociando a 9, 10 vezes ali. Se a gente falar um cenário muito bom para a empresa, seria cerca de 9,5 vezes, então extremamente alto. Isso frente a um cenário de desaceleração total de indústria e também montadoras reportando vendas muito fracas aí nesse início de ano. A gente tem junto a isso embrólio societário em Usiminas, então a gente prefere ficar bem longe do setor, principalmente Usiminas, tá? O pessoal que perguntou aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Grandene perguntaram, Kim? Grandene a gente acaba não olhando por conta de liquidez. A gente viu que ela reportou resultado e o papel até estava subindo, mas de novo a gente faz esse corte de liquidez e acaba não olhando Grandene, enfim, Alpargatas também, e ativos menos Mas mesmo líquidos. com um resultado bom, se a gente, vamos olhar uma questão mais macro, o cenário não seria dos mais positivos, né? O setor de consumo esse ano tende a capengar um pouco para, quem sabe, ano que vem retomar o crescimento, né? Realmente a gente no setor de consumo e varejo, a gente prefere ficar alocado em ativos um pouco mais resilientes nesse ambiente desafiador, que é o caso de lojas americanas, que tem performado bem, já que eles não precisam de crédito, ticket médio muito baixo ali, em torno de R$30, você mostra certa resiliência, tirando o management, que é muito bom. Então a gente prefere ficar em ativos desse tipo, ativos que dependem de uma maior alavancagem em termos de crédito, como o Magazine Luiza, por exemplo, que a gente prefere ficar bem longe desse tipo de ativo, tá? Se pensar em Magazine Luiza, até acho que linkava dois fatores aí, linkaria. O primeiro seria o programa do governo que deu uma desacelerada, aquele programa que estimulava o consumo de bens duráveis, principalmente a linha branca. Outra questão é o seguinte, as pessoas, principalmente a classe média, adquiriram muita geladeira, fogão, e chega uma hora que você não troca de geladeira de ano em ano, então querendo ou não, o consumo deveria agora dar uma reduzida, sendo que as pessoas nos últimos anos têm comprado muito esse tipo de ativo. Então, querendo ou não, fora isso, mais crédito, não tem, acredito que um upside aí, principalmente para Magazine Luiza, essas empresas que operam aí com linha branca. Isso, a gente não gosta de Magazine Luiza, eu acho que não tem short, então não tem BTC, mas essa seria uma boa candidata para carteira short, tá? Mas eu lembro que o BTC estava difícil para Magazine Luiza. Passando aqui para Rumo, perguntaram de Rumo, e para a gente comentar essa recente queda do papel. Acho que dá para a gente comentar dois principais pontos em Rumo. O primeiro e mais importante, com certeza, para essa queda foi o anúncio do plano de investimentos da empresa e guidance para esse ano. Primeiro, começando do plano de investimento, é um investimento bem pesado ali que a empresa vai ter que fazer nesse curto prazo. São duas etapas, né? Um investimento de curto prazo e um investimento de longo prazo. Esse longo prazo depende um pouco mais da renovação das concessões que ela tem. O CAPEX de curto prazo vai ser bem pesado, porque eles precisam aí renovar a frota do material rodante ali, vagões vagões e toda a parte da linha também, então precisa desse investimento forte. Então, por um lado, você vai ter um investimento muito forte, e o guidance que eles reportaram para esse ano foi uma geração de EBITDA cerca de 1,6 até 2
bi de reais, o que é basicamente em linha do que a gente viu em 2014. Então você vai ter um CAPEX muito grande com o EBITDA ali flat, então você vai ter uma pressão de caixa ali. Junto a isso você tem aí muita coisa para fazer, né, com essa fusão, por mais que você tenha diversas sinergias ali, com mudança de transporte de açúcar para grãos, você tem também a questão de um dono com maior entrada no governo, que é o caso do Ometo. Ele tem uma boa entrada no governo e isso pode facilitar a questão de renovação das concessões. São desafios grandes ali para o pessoal trabalhar dentro de casa. Então, você colocar isso no preço muito antes, os investidores se sentem pouco confortáveis. Então, por isso que a ação não tem performado bem e vai um pouco em linha do que a gente tem falando nos últimos tempos, de curto e médio prazo, ficar fora por enquanto, até você ver ali uma coisa mais concreta em termos de sinergia. Em termos de valuation e múltiplo, se a gente for ver depois da fusão rumo à LL, e a gente colocar esse EBITDA projetado ali, meio que flat, a gente está vendo a ação negociar a 6 vezes EV/EBITDA. Para a gente ter uma comparação, a LL sozinha até então negociava entre 3 e 5 no máximo ali nos últimos tempos, e agora está negociando. Tudo bem que agora é uma companhia diferente, com diversas sinergias, mas está negociando, querendo ou não, a 6 vezes, bem acima do high de ALL sozinho. Então, assim, fica difícil uma posição no papel para curto e médio prazo. Para longo prazo, é um case interessante, eu até gosto, mas acho que vale esperar um pouco, não pegar a faca caindo e tentar ter um pouco mais de segurança aí nessas sinergias que a empresa vai passar ao longo do tempo. A concretização, tá? Acho que é até legal, cara, se você puder falar, que tem muito a ver com o Rumo e a LL, um pouco do cenário, né, de commodities, principalmente soja e milho, né, que são os principais. E o que você está vendo aí para 2015? Já começou a parte da safra aí, e, enfim, se você puder dar Agora nós temos um gap, mais ou menos, que seria o gap de plantio de safrinha e a colheita de safrinha, que deve começar. Tem algumas que são mais, começam já em julho, algumas um pouco mais para frente. A questão é quando o frete de caminhão aumenta muito, ainda tem muitas leis que acabam priorizando um pouco mais o produtor para o trem do que para propriamente o caminhão. Essa questão de lei dos caminhoneiros, querendo ou não, ele às vezes prefere a questão da soja. O que tem muito, o que vai um pouco contra é a questão que você não consegue mais colher e já embarcar. Você precisa ter a data certa para embarcar sua soja no navio. Então o produtor ele tem que colher. Se a trem ele não consegue ter muito essa manipulação, então ele tem que trazer isso até Santos ou Paranaguá e depois deixar estocado no armazém. Porém nós temos uma produção de safrinha muito boa. Então isso, querendo ou não, acaba levantando um pouco de viés de alta. E sabendo uma vez que nós podemos ter aumento no diesel daqui 6 meses, o presidente falou que não teria, mas daqui 6 meses nós podemos ter, pode ser que que os produtores prefiram, ou as trades prefiram o envio disso via trem. Então, eu acredito que tem um upside, mas eu acho que a questão agora é a gente focar mais no 2016, numa safra de verão de soja e milho. Acho que a safrinha, o volume é muito pequeno se comparando com uma safra de verão. Então, eu ficaria mais de olho no 2016 para Rumo, mas eu acredito que tem um upside muito bom, olhando que hoje o frete deve cada vez ficar mais caro de caminhão, o combustível tende a encarecer um pouco mais daqui para frente e as leis ficarem mais, deixando os caminhoneiros um pouco mais aliviados nessa questão do frete. Então eu acredito que daqui para frente o negócio deve começar a migrar um pouco mais para a questão. E até tinha aquela questão da parte dos caminhoneiros, daquela tabela de frete mínimo, e é por isso que eles estão fazendo a greve, né? Mais uma greve. Porque o governo falou, olha, a gente pode dar um indicativo, mas não vai ter tabela mínima de frete aí não. Aí agora gerou todo esse alvoroço aí dos caminhoneiros fazendo greve. Mas de fato, se a gente olhar então 2015, em termos de safra ali, foi um bom ano. Foi um bom ano. Ainda mais que o produtor comprou os insumos com dólar lá embaixo e vendeu
com o dólar lá em cima, a soja principalmente, então foi um ano bom. Ele está capitalizado, esse produtor está capitalizado. O grande problema da ferrovia, a gente falar de Mato Grosso para São Paulo, Mato Grosso para Paranaguá, é a questão de velocidade. Se a gente fazer uma comparação, que eu fiz até um estudo tempos atrás, um caminhão, falar em comparação com um caminhão, nos Estados Unidos, da fazenda até o frigorífico, a média é de 60 km por hora. Isso no Brasil, a média é de 8 a 10 km por hora, a velocidade do caminhão de um ponto a outro. Então, acho que a questão do trem acaba facilitando um pouco esse caminho. Então, até porque eles estão direcionando para exportação também. Então vai ter muita demanda para exportar, e o caminhão é mais devagar, mais custoso. Mais custoso, a questão de paralisação, nós já vemos filas nas rodovias de caminhões para esperar para desembarcar, então, querendo ou não, o trem é muito mais ágil nesse sentido. Porém, eu já focaria mais numa safra 2016, não pensaria numa safrinha de milho daqui para frente. Tendência de frete é estável para cima. Estável para cima, não vejo motivos para baixo. Lei dos caminhoneiros cada vez mais deixando o espaço curto, então querendo ou não, o frete tende a aumentar. E a questão também do diesel, que o governo está segurando, represando, mas com esse novo plano da Petrobras, provavelmente terá envolvido aí um aumento no valor tanto do diesel quanto da gasolina. Mais para frente, isso aí. Bom, pessoal, acho que deu para cobrir os principais pontos aí. Hoje no UFC foi até legal o Caio vir aqui para comentar essa parte de commodities também, a gente faz esse link aí sempre com a ALL, e passar para vocês um pouco dessa análise que a gente faz sempre conjunta ali quando se trata de commodities, tá? Bom, pessoal, acho que é isso, não teve mais grandes dúvidas aqui. A gente vai ficando por aqui. Vamos monitorar aí essa questão de Vale, enfim, aumento do preço do minério, monitorar a Petro também, que nesses níveis aí a gente continua bem cético. Provavelmente a gente vai mandar aí reforçar a estrutura de proteção, tanto em Petro como em Bolsa, tá? Mas vale ficar ligado aí nessa parte de produtos estruturados. Bom, pessoal, é isso por hoje. Bom fim de semana para todo mundo, bom almoço nessa sexta-feira e a gente se vê semana que vem. Boa tarde. Valeu, pessoal.